gostaria de contextualizar o vídeo que vocês vão ver. No auge do fascismo que vivemos com o último presidente, foi criado um movimento de resistência, mais um, felizmente, esses vários, chamado 68, Geração 68. Ele foi começado pelos velhinhos e velhinhas de 68, ele era um movimento estudantil, e foi incorporando pessoas, entidades e propostas. E na continuidade, nós temos uma preocupação muito grande, esse grupo tem uma preocupação muito grande com a memória e resistência, para que não tenhamos tortura nunca mais. Então, o foco inicial tem sido divulgar os atos da ditadura militar e, sobretudo, destacando a questão da tortura durante a ditadura militar. Então, nós temos, inclusive, um look muito bonito aqui, que a doutora Clarice está nos apresentando. Participamos ativamente de todas as manifestações e, na sequência, está sendo construído, nós estamos inaugurando aqui essa divulgação, está sendo construída uma série de vídeos, de documentos para divulgarmos em eventos como este e como outros eventos. Então, o que vocês vão ver a seguir é o primeiro de uma série. Eu vou passar em seguida a palavra à doutora Ivete, porque ela vai contextualizar esse movimento na Comissão da Verdade, do qual ela participou. Muito obrigada. Boa tarde a todas e todos. Então, meu nome é Ivete Caribé da Rocha. Eu fiz parte da Comissão Estadual da Verdade do Estado do Paraná. Atualmente coordeno o Comitê Memória, Verdade e Justiça, que tem por finalidade levar a cabo as recomendações da Comissão Estadual da Verdade. Entre essas recomendações está a divulgação dos trabalhos, das pesquisas que nós fizemos, e todas documentadas e com depoimentos, e esse propósito de levar ao conhecimento da sociedade é para que nunca mais aconteça. Nós estivemos à beira de ter uma nova ditadura. Não podemos esquecer que estávamos a um passo de ter uma nova ditadura, e dessa vez não pelas armas, pelo voto, que os militares estavam dentro do governo. Não vou dizer que não tenha bons militares para administrar, mas não é papel do militarismo estar em cargos da vida civil. Militares no quartel, militares guarnecendo nossas fronteiras, nosso espaço aéreo, nosso espaço marítimo, mas não na vida civil. Então, para que nunca mais aconteça, é que nós temos que conhecer a história. É isso, obrigada. Boa tarde a todos, a todas. Sou conhecida como a doutora Clarice e hoje estou aqui na qualidade de militante e sobrevivente, da geração 68. Nós lutamos contra a ditadura, lutamos pela anistia, pelas eleições diretas, restabelecemos a democracia no nosso país com a promulgação da Constituição de 1968. E eu, na época da ditadura, fui presa pelo chefe do Esquadrão da Morte, Dr. Fleury, em São Paulo. Fui torturada de todas as formas, um choque elétrico, pau de arara, espancamento, manipulação dos órgãos sexuais, ausência de
vida, fiquei 40 dias numa solitária, né, sob tortura. E isso aconteceu não só comigo, mas com milhares de outros militantes, né? Muitos, infelizmente, foram assassinados pela ditadura, crianças e mulheres foram torturadas, e hoje nós estamos aqui com esse vídeo para mostrar o que foi a ditadura militar e para que a ditadura nunca mais aconteça. Estamos à disposição dos companheiros para, onde vocês quiserem, levarem os nossos depoimentos, esses vídeos, né, para que a luta pela democracia continue. Então, esse vídeo foi escrito por muitas pessoas. O Gringo foi uma das pessoas que nos ajudou a construir esse vídeo. Então, gostaria de relembrar o que foi a ditadura e a necessidade de nós continuarmos a defender a democracia. A luta continua. Em 1964, memória, resistência e democracia. Ditadura, nunca mais. A geração de 68 luta pela memória histórica e lembrar para não esquecer, para que nunca mais aconteça. Somos aqueles e aquelas que participaram ativamente da luta contra a ditadura de 1964 a 1985 e pela volta da democracia. Ajudamos a conquistar as liberdades democráticas. Participamos da luta pela anistia, do movimento pelas eleições diretas já, pela Constituinte, pela promulgação da Constituição de 1988 e a defesa da educação pública gratuita e de qualidade. Estávamos sempre lá, em defesa da democracia. Hoje, resolvemos relembrar essa história de resistência, porque setores da nossa sociedade que desconhecem o que foi o período do regime militar passaram a defender a ditadura, a intervenção militar, espalhando notícias falsas e disseminando ódio, culminando com os atos de tentativa de golpe no dia 8 de janeiro de 2023, afrontando os princípios democráticos da Constituição Federal, resultando na invasão do Congresso Nacional, do Palácio do Planalto e do Supremo Tribunal Federal, além da depredação do patrimônio público. Assim, impõe-se relembrar o terror da ditadura e que esta deve ser uma luta permanente, uma tarefa cotidiana de todos nós. O Brasil já viveu diversos golpes e ditaduras, mas vamos dar foco à ditadura de 1964 a 1985. As ameaças à democracia, a resistência e as conquistas do povo brasileiro. O golpe civil-militar tirou o presidente João Goulart da presidência da República em 1964 e iniciou um período de 21 anos de ditadura, marcados pelo autoritarismo e pela repressão, censura, por torturas, assassinatos e desaparecimentos forçados. João Goulart assumiu o governo em 1962, após a renúncia do então presidente Jânio Quadros, pois era o seu vice eleito com milhões de votos. Uma parte da sociedade brasileira, setores do grande capital, dos latifundiários, parte da igreja, da mídia e políticos conservadores, atendendo interesses dos Estados Unidos, lançaram uma campanha contra João Goulart e contra as reformas de base, levando medo à população ante as ameaças ao capitalismo. O Brasil vivia uma época de grandes mobilizações. Os setores populares e sindicatos apoiavam as ideias de Jânio, que defendia reforma agrária com democratização do acesso à terra, reforma educacional para fortalecer a educação pública e erradicar o analfabetismo, reforma urbana para garantir moradia digna à população, reforma eleitoral, estendendo o direito de voto aos analfabetos e aos militares de baixa patente, reforma fiscal,
taxação dos lucros das multinacionais e aumento da arrecadação do Estado, além da nacionalização das refinarias do petróleo. Às vésperas do golpe, Jango participou de um grande comício na Central do Brasil. Isso foi no dia 13 de março de 1964, que contou com milhares de pessoas. As elites brasileiras, vendo que este contexto ameaçava seus privilégios, mobilizaram a sociedade civil, parte da Igreja Católica, realizando a Marcha da Família com Deus pela Liberdade, no dia 19 de março de 1964, pedindo o golpe de Estado. Na noite de 31 de março de 1964, deu-se início ao golpe, com a mobilização de tropas que teve à frente o general Mourão, com tropas de Minas Gerais e com o segundo exército vindo de São Paulo. João Goulart ainda se encontrava no Rio Grande do Sul, quando Lauro de Moura Andrade, no dia 2 de abril de 1964, declarou vaga à presidência da República, ultimando o golpe. Os militares assumiram o poder com a promessa de realizar uma eleição em 2 anos para a escolha de um presidente civil. Porém, ficaram 21 anos no poder. Foram eles: Marechal Castelo Branco, de 1964 a 1967. Foi quem deu forma ao regime. Criou o SNI, Serviço Nacional de Informações, e os atos institucionais que se sobrepunham à Constituição, tendo editado o Ato Institucional número 1. Costa e Silva, de 1967 a 1969, segundo ditador militar, endureceu o regime com a edição do Ato Institucional número 5, decreto com 12 artigos e mais uma emenda que fechou o Congresso, suspendendo o habeas corpus, o fim da liberdade de expressão e a cassação dos opositores ao regime. Emílio Garrastazu Médici, 1969 a 1974, terceiro ditador militar. Esse período e o de Costa e Silva foram considerados os anos de chumbo, pois a repressão cresceu e se institucionalizou. Durante seu governo foi criado o DOI-CODE, órgãos de terrorismo do Estado para prender, interrogar, torturar e até matar os suspeitos. Durante a ditadura, houve violações de toda a ordem aos direitos humanos. Ernesto Geisel, de 1974 a 1979, foi o 4º ditador militar. Assumiu com o compromisso de fazer uma abertura lenta e gradual, mas parte dos militares não queriam o fim do regime, tendo inclusive continuado os assassinatos, prisões ilegais e clandestinas e as perseguições aos militantes, tendo inclusive sido assassinado o jornalista Vladimir Herzog no dia 25 de outubro de 1975, com grande repercussão nacional e internacional. Durante a ditadura só existiam 2 partidos, Arena e MDB, tendo ainda sido criada a Lei Falcão para dificultar a eleição de candidatos da oposição. Na propaganda eleitoral só podia se divulgar na rádio e televisão a imagem do candidato, o nome, número e o partido, não havendo debates. João Figueiredo, de 1979 a 1985, 5º ditador. O objetivo era continuar o processo de abertura. Apesar disso, uma parte do regime não queria abertura política, tendo havido atos de terrorismo como a explosão de uma bomba na sede da OAB no Rio de Janeiro em 27 de agosto de 1980 e a tentativa de explodir o espaço do Rio Centro durante uma atividade cultural em 1981. As denúncias dos crimes cometidos pelos ditadores, a resistência e a pressão internacional levaram Figueiredo a extinguir o bipartidarismo, possibilitou a criação da lei da anistia restrita, com perdão para os presos políticos, tendo o movimento pelas diretas já
pelo direito ao voto para presidente crescido e se espalhado por todo o país. No entanto, apesar deste crescimento do movimento, foi aprovada a eleição de forma indireta para presidente, tendo o candidato Tancredo Neves, apoiado pelos progressistas, sido eleito em 1985. Assim, deu-se o fim do regime militar no início do período conhecido como a Nova República, sob a presidência de José Sarney, já que Tancredo Neves não assumiu em virtude de seu falecimento. A resistência. A resistência contra a ditadura sempre esteve presente em diversos setores e camadas da população. A cultura contou com um papel importante nessa luta, assim como figuras do esporte brasileiro, como Sócrates, o Dr. Sócrates. O movimento estudantil, com a realização de assembleias, passeatas, pichações, cartazes, panfletagens, manifestações contra o ensino pago, contra os acordos MEC-USAID, pela democratização do país, liberdades democráticas e por um governo democrático popular. No movimento operário camponês também houve muitas denúncias, greves e diversas manifestações contra o arroxo salarial, contra a falta de liberdades sindicais, contra a repressão e pela democracia. As mulheres sempre estiveram presentes nos movimentos de contestação e mobilizações ao longo da nossa história. Elas resistiram de muitas formas. Se organizaram em clubes de mães, associações, comunidades eclesiais de base, em movimentos contra o custo de vida e por creches. Participaram do movimento estudantil, partidos e sindicatos. Foram elas ainda que iniciaram o movimento pela anistia e foram duramente reprimidas. A própria tortura das mulheres era diferente daquela destinada aos homens. Para além das perversidades que eles sofriam, elas foram alvo sistemático de violência sexual. Muitas grávidas sofreram abortos forçados durante as sessões de tortura. Em outros casos, eram aplicados choques elétricos em seus órgãos genitais, com ameaças de que não conseguiriam mais engravidar. E foram estupradas por vários agentes do Estado. Nem as crianças eram poupadas de terror. Algumas mulheres foram torturadas em frente a seus filhos ou foram impedidas de amamentá-los. Crianças também foram torturadas, física e psicologicamente, para atingir suas mães. No conjunto da sociedade, diversas entidades e partidos políticos se manifestaram contra os atos institucionais, especialmente ao ato institucional número 5, com denúncias a nível nacional e internacional, em relação à repressão, à censura, às torturas, aos assassinatos e lutaram sempre pela democracia. O movimento pela anistia mobilizou o conjunto da sociedade até que a lei da anistia fosse sancionada pelo presidente João Batista Figueiredo em 79. O movimento pelas diretas já, que ganhou força nos anos de 1983 e de 1984, também contou com a participação de milhares de pessoas nos grandes comícios em diversos estados do Brasil. Movimento pela Constituinte. Em todo o país, as entidades e partidos políticos também se mobilizaram para garantir uma Assembleia Nacional Constituinte, que foi instalada em 1º de fevereiro de 1987, com o objetivo de elaborar uma Constituição democrática para o Brasil. Em 5 de outubro de 1988, foi promulgada a Constituição Cidadã, que estabeleceu os princípios democráticos e sociais para o nosso país. Felizmente, a ditadura foi derrotada pelas grandes lutas de muitos brasileiros e brasileiras. As conquistas democráticas continuaram a ser ameaçadas e exigem uma constante vigilância e luta. Temos um país rico em terra, em água, em minerais, florestas e um clima apropriado para a produção de alimentos. Porém, a maioria da população sofre o flagelo da fome e de imensas desigualdades sociais. Por isso que
que só a continuidade da luta irá garantir a soberania popular e uma justa distribuição de renda para os brasileiros. A luta pela democracia continua. Obrigada e ficamos à disposição para debates nas universidades, nas escolas, nos bairros, né, para lembrar o que foi a ditadura e gritar ao mundo que ditadura nunca mais. Obrigada, gente. E assim, pessoal, esse vídeo tem muito a ver com a pauta apresentada agora à tarde, na sequência vocês vão ver, viu? Não pense que foi por acaso, viu? Muito obrigada mesmo. Quero aproveitar aqui e agradecer a Cristiane Veríssimo, ela está por aí, do Instituto Benê. E já começar a Cris ali. Obrigada, Cris, pela presença, viu? Muito obrigada. Uma salva de palmas para a Cris também. Vamos iniciar, então, fazendo a composição da mesa de autoridades para esse seminário agora à tarde. Vou chamar para fazer parte da mesa aqui Maria das Graças, a coordenadora nacional da União por Moradia Popular. Doutor Anderson, da Assessoria Técnica Jurídica da União Estadual da União por Moradia Popular do Paraná. Boa tarde a todos e todas. Vamos começar então a abertura ao nosso seminário na parte da habitação, né? A gente vai estar aqui passando alguns slides bem rapidamente. Vou só colocar o microfone aqui, tá? Como eu estava falando, a gente vai passar um pouco bem básico mesmo em relação à habitação, à autogestão, né? A gente vai falar um pouco sobre os programas habitacionais que estão surgindo novamente, né? No começo do nosso seminário eu falei que era uma importante retomada e o retorno desses programas habitacionais são um desses pontos principais que eu levo a crer que esse ano é uma retomada aí muito grande para os movimentos sociais, para a sociedade civil e para a garantia dos direitos, né, nossos. Esse slide que a gente vai passar, a gente vai acabar passando ele um pouco mais pragmaticamente, bem mais rápido, porque assim, que nem eu estava comentando com a Maria, com alguns coordenadores nossos, né, isso aqui é uma matéria que a gente deu cursos de um final de semana em cima desse próprio slide. Então pensa como o tema é bem abrangente, e a gente pode se estender bem, eu imagino que terão várias e várias dúvidas, então já deixando claro que vai ser bem por cima e com certeza, igual esse seminário, vamos estar levando aí para várias outras regiões do Paraná, para estar levando para cada canto do Paraná essa informação e deixando bem claro, né, esse processo que está tendo uma retomada gigantesca e a gente vê aí agora esse número gigantesco de pessoas, a gente pode falar assim, enchemos esse auditório para tratar do assunto tão importante como habitação e regularização fundiária, né? Antes da gente estar apresentando aqui alguns objetivos, acho que passou uma hora da apresentação, nosso companheiro Luciano aqui do IDESC e também coordenador estadual, vai estar com a gente nessa mesa, junto com a Inês, o Dr. Anderson e o vereador Dalton, né, junto nessa plenária. Alguns dos objetivos da União por Moradia Popular, né, é a fomentação de novas lideranças, a fomentar a autogestão no Paraná e sanar grandes dúvidas sobre a autogestão, né, são pontos em que a União e esse seminário vão estar atingindo, né, diretamente.
aqui são alguns parceiros nossos desse seminário, né? A União Nacional por Moradia Popular, lógico, com seu protagonismo, né? A gente não poderia estar hoje aqui tratando exatamente desse assunto se não estivéssemos respaldados aí pela nossa nacional, que hoje é o maior movimento urbano do Brasil. A gente está organizado em mais de 23 estados, dos 27 estados da federação. Então, é um grande guarda-chuva nosso, onde a gente acaba tendo muita informação, muita experiência e trazendo aqui para todos do Paraná, né? A DEASP, que acho que todos aqui agora sabem largamente sobre a associação,